E se tudo aquilo que você acredita sobre quem você é fosse apenas uma cortina, um véu tênue cobrindo a verdadeira história da sua alma? Imagine descobrir que antes mesmo do seu primeiro suspiro, um caminho secreto já havia sido escrito. Um mapa de estágios ocultos que sua consciência percorreu no silêncio do tempo. Não é mito, não é fantasia. É o que um livro esquecido, selado por mais de milênios, ousa revelar. Mas por que ele foi enterrado na escuridão? O que temia o mundo ao permitir que você soubesse disso? Há verdades tão intensas que não podem ser ditas sem que o chão sobre o qual caminhamos comece a tremer. Thoth Jerhuti, guardião dos mistérios eternos, deixou fragmentos de um conhecimento que atravessa eras, mas apenas os olhos preparados podem decifrá-lo. Este manuscrito perdido não é apenas um texto antigo, é um portal, e ao abri-lo, você se verá diante das etapas da própria existência, os rituais invisíveis que sua alma enfrentou antes de se prender ao corpo que hoje habita. Pergunte a si mesmo, por que você nasceu exatamente nesta época, nesta família, neste lugar? Já sentiu a sensação de que tudo o que viveu era parte de um plano silencioso? Esse livro esquecido de 12 séculos traz respostas que os poderosos temeram que você descobrisse, porque entender quem você é de verdade significa libertar-se de correntes que nunca soube que carregava. Mas cuidado, uma vez visto, não há como voltar. E se sua vida atual fosse apenas um reflexo tardio de decisões tomadas antes da memória? E se os medos que hoje o perseguem fossem ecos de escolhas feitas antes de abrir os olhos para este mundo? Thoth sussurra que nada é acaso, que cada encontro, cada dor, cada alegria carrega um selo gravado antes do nascimento. O livro perdido não apenas revela, ele convoca, e cada página é um espelho que obriga você a encarar aquilo que sempre evitou. Agora, diante desse enigma, só existe uma escolha: seguir adiante ou virar as costas ao chamado. Mas saiba que cada segundo que passa sem olhar para essa verdade é um passo a mais dentro da ilusão. O livro está aberto, a revelação se aproxima, e a única pergunta que resta é: você terá coragem de ouvir o que sua alma já sabe? O silêncio que antecede a revelação é sempre mais barulhento do que qualquer grito. Você já sentiu essa pressão invisível, como se algo dentro de você estivesse prestes a se romper? É nesse ponto que o livro perdido começa a falar, não como um conjunto de páginas antigas, mas como um espelho profundo que reflete não apenas o que você é agora, mas o que já foi antes de nascer. E quando você encara esse reflexo, não encontra apenas lembranças esquecidas, encontra feridas que nunca se fecharam, escolhas que nunca soube que fez, ecos de dores e promessas que não pertencem a esta vida. Imagine o peso de carregar histórias que não reconhece, mas que moldam cada gesto seu, cada medo repentino, cada desejo inexplicável. Thoth Jerhuti sussurra que esses fragmentos não são acidentes, mas rastros de estágios secretos que sua alma atravessou antes de se aprisionar no corpo. E é impossível não estremecer diante da ideia de que o que você chama de destino talvez seja apenas a repetição de uma cena ensaiada muito antes do seu nascimento. Não é um ciclo cruel, é uma convocação. Será que você ousa reescrever o que já estava escrito? Há momentos em que você sente que algo o observa por dentro, como se uma parte oculta de si mesmo esperasse o instante em que finalmente teria coragem de enxergar. Esse olhar não é novo, é o mesmo que o guiou em outras passagens, em outros mundos, em silêncios que a memória apagou. O livro esquecido não conta apenas o que houve, ele ativa aquilo que continua vivo. E ao sentir isso, não há como negar. As suas maiores inquietações não nascem desta vida, mas do caminho secreto que você trilhou no intervalo entre uma existência e outra.
Mas o que aconteceria se essas memórias voltassem à tona? Você suportaria encarar o vazio que preenche os seus silêncios? Suportaria descobrir que muitos dos seus medos não são seus, mas ecos herdados de batalhas que a sua consciência travou em planos que jamais ousou imaginar? Toth fala que cada dor é um código, cada cicatriz é um selo, e cada lágrima que você não soube explicar é a chave de uma porta que permanece trancada dentro de você. E talvez, neste exato momento, essa porta esteja se abrindo. Não é simples ouvir a própria alma gritar quando o mundo ao redor ensina a silenciá-la. Mas o livro perdido não pede permissão. Ele rasga o tecido da sua percepção e obriga você a sentir. Você sente a pele arrepiar, o coração acelerar, como se já tivesse estado neste lugar, como se já tivesse ouvido essas palavras em um tempo que não se pode nomear. E esse déjà vu não é ilusão. É a lembrança de que sua história começou muito antes de você acreditar. O que resta perguntar é: você está pronto para continuar ouvindo aquilo que sempre esteve dentro de você, mas nunca teve coragem de aceitar? Você já percebeu como certos momentos da sua vida parecem ecoar de forma estranha, como se fossem repetições de algo que não consegue explicar? A sensação de já ter vivido um encontro, de já ter sentido um medo, de já ter chorado por uma ausência que não pertence a esta existência. O livro perdido revela que não são meros devaneios, mas fragmentos de um roteiro que sua alma escreveu muito antes de abrir os olhos para este mundo. Não há coincidência. Cada detalhe foi esculpido em silêncio, e a cada vez que você ignora esse chamado interno, um vazio maior se abre dentro de você, pedindo para ser preenchido. E quando Toth Jehuti fala desses estágios ocultos, ele não descreve apenas um processo místico, mas uma travessia inevitável que todos percorrem. Imagine-se caminhando em um espaço sem forma, onde nada é sólido, mas tudo vibra como memória. Ali, você não é corpo, não é nome, não é passado. Você é apenas essência, e é nesse lugar que a alma recebe instruções, selos e pactos silenciosos. Pactos que hoje governam suas relações, suas perdas, suas escolhas mais dolorosas. O incômodo que você sente diante dessa ideia é natural, porque no fundo sempre soube. Você não chegou aqui por acaso. Quantas vezes você se pegou preso em padrões que parecem persegui-lo sem explicação? Relações que sempre acabam da mesma forma, medos que voltam como fantasmas, decisões que o levam repetidamente ao mesmo abismo. Não são erros, não são fraquezas, são lembranças camufladas de estágios anteriores, onde você já enfrentou versões desse mesmo dilema. O livro esquecido não traz soluções prontas, mas lança a pergunta que consome. Por quanto tempo você vai fugir de si mesmo, fingindo que esses ciclos não são mensagens de algo maior? E se cada encontro doloroso não fosse punição, mas um espelho forçando você a lembrar? Toth revela que antes do nascimento, sua alma percorreu provas, atravessou desertos de silêncio, enfrentou abismos de solidão e recebeu marcas invisíveis. Essas marcas são as que hoje se manifestam como traumas, como pressões internas, como uma saudade sem rosto. Você já sentiu isso, não sentiu? Essa saudade de um lugar que nunca viu, de um tempo que nunca viveu. É a saudade daquilo que a consciência escondeu, mas o coração nunca esqueceu. Há segredos que não se revelam com palavras, mas com choques internos. Por isso, o livro perdido não é lido, é sentido. E quando você o sente, não é apenas informação. É como se alguém abrisse uma janela dentro do seu peito e deixasse entrar uma luz tão forte que ofusca e, ao mesmo tempo, cura. A tensão que isso provoca é insuportável, porque de repente você percebe que não é livre como pensava, mas ao mesmo tempo descobre que pode ser muito mais livre do que jamais acreditou. O paradoxo é cruel. Quanto mais consciência você tem, mais percebe que estava preso. Você já se perguntou por que certos medos parecem estar com você desde criança, mesmo sem nunca ter passado por nada que os justificasse?
o medo de perder, o medo de ser abandonado, o medo de fracassar. Esses medos não nasceram aqui, eles são heranças, sementes plantadas em estágios anteriores da alma. E quando você os ignora, eles crescem em silêncio, até o dia em que sufocam tudo à sua volta. O livro esquecido rasga esse silêncio e o obriga a encarar o que sempre evitou, que nada do que sente é por acaso, que cada sombra é o rastro de uma memória que exige ser reconhecida. Mas há também os desejos inexplicáveis, aqueles impulsos que parecem guiá-lo para caminhos que a razão condena. Por que você insiste em buscar o que o mundo chama de impossível? Por que sente essa necessidade de romper limites, mesmo quando tudo parece desmoronar? Porque esses desejos não são caprichos, são lembranças de quem você já foi, de poderes que já carregou, de missões que já cumpriu. Eles não são novos, são ecos, e quando você tenta silenciá-los, a alma sangra, porque se nega a lembrar de si mesma. O peso de carregar vidas não lembradas é insuportável, mas é também a chave da sua libertação. Tote ensina que a dor não é inimiga, é guia. Cada lágrima que você já derramou sem entender o motivo era uma carta escrita pelo passado, pedindo para ser lida. Mas quem tem coragem de abrir uma carta endereçada pela própria alma? Quem ousa encarar verdades que podem mudar tudo? O medo não é do desconhecido, é do que já foi conhecido e esquecido de propósito. O medo é de lembrar. E agora você está aqui, diante de palavras que não são apenas palavras, mas ecos que sua alma reconhece. Você sente, não sente, o arrepio, a inquietação, a sensação de que já esteve neste exato momento em outro tempo. Isso não é ilusão, é memória. Memória de que antes de nascer, você atravessou corredores de silêncio e fez escolhas que moldaram cada detalhe da sua vida. A pergunta é inevitável. Você vai continuar fugindo dessas lembranças ou vai ter coragem de se olhar por inteiro, mesmo que isso destrua a versão que sempre acreditou ser? Talvez seja por isso que o livro foi escondido por mais de 12 séculos. Não porque não tivesse valor, mas porque seu valor é perigoso demais. Saber os estágios da própria alma é como acender um fogo que não pode ser apagado. Quem lê não volta a ser o mesmo. Quem sente não volta a ser cego. Quem entende não pode mais fingir que não sabe. É o ponto sem retorno, e você já cruzou essa linha sem perceber. Agora, não se trata mais de escolha. A revelação já começou. O livro não se deixa folhear como quem busca respostas prontas. Ele observa quem ousa tocá-lo, e quando percebe coragem, começa a ler você de volta. É assim. Primeiro vem um arrepio miúdo, depois um peso macio no peito, como se algo antigo encostasse na sua pele e perguntasse se pode entrar. Você tenta controle, tenta nomear, tenta classificar a sensação com a linguagem pequena do cotidiano, mas a experiência escapa como água entre os dedos. É quando percebe que as páginas não estão do lado de fora. Elas se viram dentro de você. Cada memória mal costurada, cada silêncio que você aprendeu a engolir, cada gesto repetido como quem reza sem fé, tudo se ergue como um coro de vozes que exigem escuta. Dr. Jehuti, escriba do invisível, faz do seu corpo um templo de leitura, e o que se revela não é cronologia, é mapa vivo de passagens que antecedem a sua primeira lágrima neste mundo. O incômodo cresce, mas com ele cresce a claridade. Talvez você não tenha sido jogado aqui, talvez tenha escolhido. E a escolha, quando vista por dentro, deixa de ser fardo para se tornar roteiro de retorno. Há cicatrizes que não doem, mas sussurram, e há feridas que se fecharam por fora, mas continuam abertas por dentro, chamando pelo seu nome secreto. O livro perdido mostra que, antes do primeiro sopro, sua alma atravessou salões de sombra e luz, e ali firmou pactos silenciosos com aquilo que precisaria aprender. Não foram imposições, foram concordâncias profundas, assentimentos dados ao pé do ouvido da eternidade. Você prometeu lembrar por meio do esquecimento, prometeu amar, mesmo quando o amor parecesse uma invenção frágil. Prometeu perdoar aquele espelho humano que refletiria a sua face no momento em que você menos quisesse vê-la. E então veio o corpo, veio a linguagem,
vieram as convenções, e o que era nítido se tornou névoa. Porém, a névoa também é caminho. É a barreira que protege o ouro de quem ainda não aprendeu a carregá-lo. Se você já sentiu saudade de algo que não sabia nomear, saiba, não era ilusão, era a lembrança da promessa que você mesmo escreveu antes de nascer. Quando o texto escondido começa a pulsar, a realidade se comporta como um teatro que esquece as cortinas abertas. Você vê os bastidores do que acreditava ser acaso, percebe a arquitetura de encontros que se repetem com roupas diferentes e entende que aquilo que chamava de azar era um método carinhoso, embora severo, para apontar a mesma lição. Todd não levanta o dedo, não acusa, não impõe. Ele ergue um espelho de água e pergunta se você está disposto a enxergar as ondas do medo sem fugir. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de não caber. Todos eles são filhos fiéis de escolhas feitas quando a consciência ainda não precisava de palavras. A cada batida de coração, o labirinto interno se ilumina em trechos. Algumas esquinas mostram seus monstros favoritos, aqueles que você alimenta com justificativas elegantes. Outras esquinas revelam a coragem tímida, aquela que você deixou no fundo de um bolso da infância. E há uma passagem estreita onde a dor e a beleza caminham de mãos dadas. É ali que o livro pressiona, é ali que a página dobra e lhe pede presença. Você já reparou como o corpo sabe antes da mente? Como a pele antecipa um encontro? Como o estômago fala quando uma mentira se aproxima? Como os olhos pesam quando a alma pede descanso? Nada disso é acaso biológico sem sentido. É idioma antigo. É o escrito de Todd vibrando pelos corredores da carne, lembrando que a matéria é um poema em linguagem densa. O livro perdido não separa espírito e mundo, ele costura. Diz que cada respiração é herdeira de pactos que o antecedem. Diz que cada lágrima é um sal que purifica aquilo que perdeu nome. Diz que cada sorriso que escapa no meio do caos é o selo de uma verdade que não precisa de aplauso. O espetáculo que você chama de vida não é só palco, é também ensaio, é também bastidor. Saber disso não o livra do esforço, mas liberta do desespero, porque o esforço sem sentido pesa como pedra a ser empurrada montanha acima. Já o esforço que se alinha ao que sua alma planejou antes da primeira manhã tem a leveza de quem se lembra porque veio. Há uma hora em que o livro para de convencer e começa a convocar. A convocação não é barulhenta. Ela se insinua nas pequenas escolhas, nos gestos esquecidos, nas desistências cujo gosto amargo você conhece tão bem. Você percebe que abandonar a si mesmo sempre foi mais fácil do que abandonar a narrativa que inventaram para você. E é por isso que dói tanto desaprender. Desaprender a se diminuir para caber. Desaprender a se culpar por sentir. Desaprender a pedir licença para existir. Todd, paciente como quem conhece todos os calendários, sussurra que o desaprender é a chave que vira o que parecia trinco. Você revive uma cena comum, a conversa que não teve, o abraço que negou, a palavra que engoliu, e sente a força de uma escolha diferente emergir por trás do dia comum. O mundo não muda de cor, mas a sua visão muda de textura. De repente, uma mesma porta leva a outra casa, e a casa tem janelas que dão para um horizonte que você jurava não existir. Você já se flagrou atuando o papel do crítico implacável da sua própria vida, como se fosse um juiz cansado que repete sentenças herdadas? Esse juiz não nasceu com você. Ele foi cultivado. O livro perdido o convida a reconhecer a genealogia das vozes que o habitam, a distinguir as que vêm do medo e as que vêm do chamado. O medo veste roupas de prudência e repete mantras de autopreservação que, à primeira vista, parecem sabedoria. Porém, sabedoria sem amor é só outra forma de controle. Todd mostra a diferença com gestos suaves. Onde há controle, há rigidez. Onde há chamado, há movimento vivo. O chamado não promete conforto constante, promete sentido. E sentido é alimento que estala na língua da alma. Você percebe que sua coragem não aparece em cenários épicos, mas nos pequenos atos de honestidade que resgatam a sua inteireza do fundo de caixas etiquetadas como normalidade.
E cada vez que escolhe o chamado, nasce mais uma página dentro de você. O texto antigo, quando passa a respirar na sua presença, reordena o tempo. Um instante fica largo, uma lembrança volta com outra cor, um futuro se aproxima como quem não quer nada e muda a atmosfera do agora. Você entende que tempo não é linha reta, é tecido elástico costurado pela atenção. A atenção, quando afiada pelo cuidado, desfaz os nós que o hábito apertou. E é aqui que o livro ensina a alquimia da visão. Ver não é apenas olhar. Ver é tocar sem mãos, é ouvir sem ouvidos, é reconhecer o desenho invisível por trás do que se mostra. Toth pousa apenas sobre a margem da sua percepção e desenha um círculo. Dentro do círculo, o que parecia repetição se revela como espiral. A espiral volta ao mesmo ponto, mas em outro nível de altura. E nessa altura, as mesmas dores ganham outra utilidade, como ferramentas que agora cabem na sua mão sem feri-la. O que antes era castigo se torna código. O que antes era perda se torna direção. O que antes era caos se torna música. Em algum momento você reencontra aquela criança que carregava bolsos cheios de perguntas e nenhum medo de fazê-las. Não é nostalgia, é reintegração. A criança sabia o caminho para a fonte, mas foi distraída por promessas de aprovação. O livro perdido encosta a sua testa na dela e sussurra o que sempre foi verdade. Aprender a ser amado não pode custar a sua alma. O preço é alto demais. No abraço silencioso que acontece entre o seu agora e o seu começo, nasce uma ternura que não pede permissão. Essa ternura não é fraqueza, é clarão. Ela recolhe as partes suas que você exilou para sobreviver e as traz de volta para o centro. Toth sorri sem pressa, como quem reconhece um retorno antigo. Você respira de um jeito que há muito não respirava e percebe que o oxigênio ganhou gosto de lar. A coragem, enfim, deixa de ser um ideal distante e passa a ser um hábito pequeno, porém inegociável. Talvez você tenha ouvido que a transformação é um evento, um dia marcado, uma virada dramática. O livro contradiz com docilidade firme. Transformação é forja silenciosa, fogo que trabalha nos bastidores, metal que cede sem se quebrar, martelo que obedece a um ritmo que não precisa ser entendido para ser seguido. Toth fala de um casamento antigo, entre o que dói e o que cura. Sem um, o outro não nasce. O sal que escorre pela face não é derrota, é sacramento. A palavra não dita que pesa na garganta é minério bruto à espera de lapidação. E a raiva que você teme, quando atravessada com honestidade, é só a energia que pede lugar para se converter em movimento lúcido. A alquimia não ocorre fora, ocorre no miolo da sua experiência banal, na repetição do dia comum que você aprendeu a desprezar. Ali, no chão que você pisa sem ver, está o altar que o livro sempre quis mostrar. Então, como avançar quando cada passo parece exigir renúncias que você ainda não sabe nomear? A resposta não é fórmula, é postura. É inclinar o ouvido para dentro até distinguir a nota do chamado no barulho do mundo. É aceitar que o medo vai caminhar ao seu lado, mas não precisa segurar o mapa. É reconhecer que a dúvida não é inimiga, é porteira de fronteiras novas. Toth não promete estradas lisas, promete companhia antiga. Você não está sozinho nesta leitura que o lê. Em cada gesto de fidelidade a si mesmo, o livro se torna mais legível e o horizonte mais respirável. Portas que um dia pareceram muralhas começam a piscar como janelas. E as janelas lembram a você que o céu nunca foi teto, foi sempre caminho. E quando a página seguinte começa a nascer, algo dentro de você percebe que está à beira de um limiar. O ar muda de temperatura, as palavras ficam mais lentas, como se a própria realidade pedisse silêncio para ouvir o que vem. Há uma promessa acesa e ela não é externa, não depende de aplauso, não precisa de espetáculo, é íntima e inadiável. Você encosta a mão na maçaneta invisível e sente que ela pulsa, como se respirasse com a sua respiração.
Do outro lado, não há garantias. Há verdade. E verdade não protege do vento, mas protege do abandono de si. O livro perdido pacientemente segura o fio que liga o que você foi ao que está se tornando e, sem pressa, pergunta: você quer atravessar? O próximo passo não está escrito na superfície desta página, mas vibra no centro do seu peito. E é ali, exatamente ali, que a leitura continua. O silêncio não é ausência, é presença comprimida. O livro perdido ensina que antes do primeiro choro da sua vida, houve um silêncio tão denso que parecia esmagar universos. Ali, a alma não se reconhecia por forma, mas por vibração. Era um campo de pura expectativa, uma preparação invisível onde cada escolha futura já se insinuava como possibilidade. Todt Ceruti descreve esse silêncio como um útero cósmico, onde todas as almas se curvam diante do espelho da eternidade e perguntam a si mesmas: você está pronto para suportar o peso de ser humano outra vez? Essa pergunta nunca vem com resposta pronta. Ela se instala no centro da consciência e vibra até que você aceite mergulhar. O mais perturbador é perceber que você mesmo disse sim. Você não foi jogado aqui. Você entrou por vontade. E essa lembrança que o livro desperta é tão desconfortável quanto libertadora. E se a dor que você mais teme já foi escolhida por você mesmo? E se a pessoa que mais o feriu foi, na verdade, um ator silencioso do pacto que sua alma aceitou? Essa ideia não cabe na lógica superficial, mas pulsa no fundo de quem já sentiu que algumas dores tinham um gosto familiar, como se viessem de muito antes desta vida. O livro esquecido não justifica a crueldade do mundo, mas a transforma em enigma. Ele sussurra que cada lágrima é também um recado, que cada abandono é também uma chave, que cada traição é também um portal. Você não precisa acreditar agora, mas já sente a vertigem. E se a injustiça que o machucou era, ao mesmo tempo, a lição que você prometeu suportar? O peso desse pensamento não é fácil de carregar, mas é ele que abre a fenda para compreender o que Todt chama de estágios da alma. As almas não caminham como corpos, elas atravessam como centelhas. Antes de nascer, você se inclinou diante de mestres invisíveis que não falam com palavras, mas com símbolos. Ali, o tempo se dobrava como um véu, e tudo o que você viveu, vive e viverá era mostrado como um mosaico. Mas havia uma condição. Ao atravessar o limiar para a vida humana, você esqueceria. O esquecimento é a grande prova, porque sem ele não haveria mérito. Se você soubesse de tudo, viver seria apenas atuação de um roteiro já decorado. Então, você aceitou descer, sabendo que perderia a memória das promessas. O livro esquecido traz de volta fragmentos desse mosaico. Não todos, nunca todos, mas o suficiente para desestabilizar. E é por isso que você sente essa estranha mistura de medo e familiaridade. Não é novidade, é lembrança. Você já percebeu como algumas pessoas entram na sua vida com um impacto desproporcional, como se fossem conhecidas de outros tempos? Há encontros que carregam essa energia inevitável, e o livro perdido afirma que são reencontros, não descobertas. São pactos de alma que se reativam quando os olhos se cruzam. Às vezes, eles vêm como bênção, outras vezes como tormenta, mas ambos têm o mesmo propósito: empurrar você para fora do esquecimento. Quando Todt fala dos estágios da alma, ele descreve essas conexões como fios luminosos que se entrelaçam antes do nascimento. Você os escolhe não por conveniência, mas por necessidade. Necessidade de aprender, de reparar, de libertar. E cada reencontro é um lembrete do pacto antigo que você já esqueceu, mas sua alma nunca abandonou. O que o assusta não é o mistério, é o reflexo. O livro perdido coloca você diante de um espelho onde não há maquiagem, não há desculpas, não há narrativa. Ali você se vê como realmente é, frágil e imenso ao mesmo tempo. E essa visão fere, porque destrói a máscara que você levou anos para construir, mas também cura,
porque lembra que você é muito mais do que a máscara que carrega. Quantas vezes você sentiu que estava vivendo uma vida pequena demais para o tamanho da sua alma? Quantas vezes teve a impressão de que cabia menos dentro do seu corpo do que aquilo que pulsa dentro de você? Essa é a lembrança que o livro desperta. Não é ilusão, é memória de infinitude. A questão é, o que você fará com ela agora que não pode mais fingir que não sabe? O tempo humano corre em linha, mas a alma respira em círculos. Cada ciclo que você repete é um estágio. Cada estágio é uma curva da espiral. Não importa se você acredita ou não, a experiência está registrada no corpo, na mente, nos silêncios. O cansaço inexplicável que sente às vezes não é só físico, é cansaço da alma repetindo a mesma lição por vidas inteiras. Mas há também o alívio sutil quando você dá um passo diferente, quando escolhe quebrar o padrão. Esse alívio é sinal de que uma página foi virada, de que uma promessa antiga foi cumprida. O livro perdido explica que a alma não mede o tempo em anos, mas em aprendizados. O que você chama de fracasso pode ter sido, na verdade, a conquista que precisava. E o que você chama de sucesso pode ser apenas uma fuga bem disfarçada. A maior prisão não é a externa, é a interna. É acreditar que você é apenas este corpo, apenas esta história, apenas esta dor. Mas Todd insiste. Você é a soma de todas as passagens, de todos os pactos, de todas as promessas. O que chama de identidade é só a ponta do iceberg. Por baixo, há oceanos de memórias, rios de decisões, montanhas de experiências não vistas. E o livro perdido se abre exatamente nesse ponto, não para dar respostas, mas para rasgar a cortina da ignorância. É por isso que tantos temeram sua revelação. Porque um ser humano que se lembra de quem é, deixa de ser manipulável. Ele pode sangrar, pode cair, pode tropeçar, mas não pode mais ser escravizado por mentiras. Talvez você sinta resistência agora. Talvez uma parte sua queira desligar, sair, fugir. Essa é a prova de que o texto está funcionando. A alma reconhece, mas a mente teme. A mente teme porque sabe que, se você continuar, não haverá como voltar a acreditar que sua vida é apenas rotina, acaso ou castigo. Você já atravessou o ponto de não retorno. Agora cada palavra vibra dentro de você como uma convocação silenciosa. Todd não grita, ele apenas aponta. E o que ele aponta é tão grande que sua linguagem tropeça, mas você sente. Não é algo que precisa de lógica, é algo que pulsa. E se neste exato momento a lembrança que sua alma mais teme estiver tentando emergir, e se o desconforto que você sente for o sinal de que a porta já está se abrindo, você pode resistir, pode negar, pode racionalizar. Mas o que está escondido sempre encontra uma forma de emergir. A vida é mestre em revelar o que tentamos esconder. E o livro perdido é o catalisador desse processo. Ele não cria nada, ele apenas mostra. Mostra que você já sabia, sempre soube, mas preferiu esquecer. Agora não há como voltar a fechar os olhos. A revelação já começou e ela não pede sua permissão. Ela simplesmente acontece. Você sente, não sente? Essa pressão no peito, esse arrepio na pele, essa sensação de que algo está prestes a ser dito e que pode mudar tudo. É o eco dos estágios que sua alma percorreu antes de nascer. É a lembrança que desperta mesmo quando você não queria lembrar. É o chamado que não se cala, mesmo quando você tenta silenciar. O livro perdido está diante de você. A questão é, você vai continuar fugindo ou vai finalmente atravessar a porta que sempre esteve aberta? Você sente, não sente, a respiração presa, o coração batendo mais rápido, como se algo invisível estivesse forçando passagem para dentro de você. É o eco do que já foi dito, mas ainda não foi ouvido, porque no fundo, você sempre soube que não era apenas esta vida, não era apenas esta história, não era apenas este corpo. O livro perdido insiste. Há algo dentro de você que está cansado de viver pela metade. E é justamente por isso que essas palavras não deixam você escapar. Não é sobre curiosidade, é sobre sobrevivência da sua verdade. Quantas vezes você se pegou repetindo os mesmos erros, jurando que seria diferente e mesmo assim voltando ao mesmo ponto?
Você acreditou que era azar, acreditou que era destino cruel, acreditou que o mundo conspirava contra você, mas Todd sussurra que não. São apenas páginas que você insiste em não virar. São estágios que você se recusa a atravessar. E cada vez que foge, o ciclo volta. Mais uma vez, mais uma dor, mais um rosto diferente com o mesmo veneno. E você se pergunta, até quando? Até quando a sua alma precisará gritar para que você aceite aquilo que veio viver? E se eu disser que os seus maiores inimigos não são externos, mas internos? Que o verdadeiro carrasco sempre foi você mesmo, disfarçado de lógica, prudência, racionalidade, que a voz que repete, você não consegue, você não merece, você nunca será suficiente, não nasceu aqui, mas foi plantada muito antes, em um estágio que você esqueceu de atravessar? O livro perdido o denuncia. Ele mostra que os monstros mais cruéis não estão do lado de fora, mas moram dentro de você, alimentados cada vez que você acredita em suas mentiras. E a pergunta que não cala é, até quando você vai continuar alimentando o que deseja destruí-lo? Há memórias que você preferiu trancar às 7 chaves. Momentos que nunca contou a ninguém, nem a si mesmo. Mas o corpo lembra, a pele lembra, o silêncio lembra. E o livro esquecido não permite mais esconder. Ele abre as fechaduras da sua psique e obriga você a encarar os fantasmas que evitou por uma vida inteira. Não adianta fugir, não adianta distrair-se, não adianta fingir que é forte demais para sentir, porque o que está escondido em você não é fraqueza, é a chave da sua força. O problema é que para chegar até ela, você terá que atravessar a escuridão que mais teme. Você já parou para pensar por que certas dores não cicatrizam nunca? Não importa quanto tempo passe, elas continuam ali, latejando como se tivessem acabado de acontecer. É porque não são apenas dores desta vida. São marcas trazidas de estágios anteriores. São pactos quebrados, promessas não cumpridas, escolhas interrompidas. Você carrega cicatrizes invisíveis e elas não vão embora porque não nasceram aqui. Você pode tentar anestesiar, pode tentar ignorar, pode tentar substituir. Mas nada disso funciona, porque a alma não aceita remendos. A alma só aceita a verdade. O que você chamava de coincidência talvez sempre tenha sido um recado. A mesma situação voltando, a mesma pessoa em rostos diferentes, a mesma perda, o mesmo vazio. Quantas vezes você se perguntou por que a vida parecia zombar de você, colocando-o no mesmo lugar outra vez? É o livro perdido mostrando que você não pode escapar da lição. Você pode adiar, pode resistir, pode negar, mas ela vai voltar, sempre. Até que você a atravesse, até que você a transforme, até que você se lembre do que prometeu aprender antes de nascer. E se tudo o que você chama de fracasso não fosse fracasso, mas treino? E se a dor que você amaldiçoa fosse, na verdade, a prova final que você mesmo escolheu antes de descer para este mundo? O desconforto que você sente ao ouvir isso não é raiva, é reconhecimento, porque no fundo você sempre soube. Sempre houve uma voz baixa dizendo que havia algo maior por trás daquilo que você vive. Você só não queria ouvir, mas agora não há como calar. O livro perdido abriu a ferida e ela não vai fechar até que você olhe para dentro dela sem medo. A verdade é que você nasceu para lembrar. Cada situação dolorosa, cada perda, cada vazio, cada lágrima, tudo foi cuidadosamente colocado no seu caminho para fazê-lo despertar. Você pode chamar de injustiça, pode chamar de azar, pode chamar de crueldade, mas Todd chama de espelho, espelho das promessas que você mesmo fez antes de atravessar o limiar do esquecimento. O livro perdido não é castigo, é lembrete. E cada palavra que agora vibra dentro de você é parte desse lembrete. Não há como escapar, porque escapar de si mesmo é impossível. E então eu pergunto, até quando você vai permitir que o medo decida por você? Até quando vai viver acreditando que é apenas carne e osso, quando na verdade é alma em travessia? Até quando vai se esconder atrás de desculpas, quando já sabe que a sua vida está pedindo coragem? Você sente, não sente? Esse chamado que aperta o peito, que não deixa você dormir, que o persegue em silêncio.
Esse chamado não é novo, ele vem de séculos. Ele vem do estágio em que você prometeu que iria despertar. A questão é, você vai cumprir a promessa ou vai repetir o ciclo mais uma vez? E se este momento fosse exatamente aquele que sua alma esperava? E se estas palavras fossem o gatilho que você mesmo deixou plantado em seu caminho para lembrar quando chegasse a hora? Talvez seja por isso que você está aqui. Talvez não seja acaso. Talvez este seja o ponto em que o ciclo finalmente se rompe. Mas só há uma forma de descobrir, continuar, porque o livro perdido não termina aqui. Ele apenas começou a virar as páginas. Há ecos que nunca se apagam, memórias que não pertencem ao tempo e verdades que não precisam ser ditas em voz alta para serem reconhecidas. O livro perdido não se fecha com estas palavras. Ele continua respirando dentro de você, como uma chama discreta que insiste em iluminar mesmo na mais profunda escuridão. Todt Jehuti não oferece finais, mas convites. E este é um deles. Permitir que cada silêncio que você carregar a partir de agora se torne morada de um despertar que já começou. Você percebe como nada aqui termina? Cada frase foi apenas uma porta, cada imagem apenas uma lembrança trazida à tona. A jornada não se encerra, ela apenas muda de forma. O eco das perguntas permanece em você. Quem era antes do primeiro sopro? O que prometeu antes de nascer? O que ainda não ousou cumprir? Essas perguntas não pedem pressa, pedem coragem. E a coragem não se grita, se sussurra no instante em que você decide não fugir de si mesmo. O que você chama de passado não é memória distante, é raiz viva. O que você chama de dor não é punição, é mapa. O que você chama de destino não é prisão, é promessa. E ao perceber isso, algo muda de lugar dentro de você. As feridas que pareciam apenas feridas começam a se revelar como portais. As perdas que pareciam apenas perdas começam a se mostrar como reencontros atrasados. E os vazios que pareciam apenas vazios revelam-se como úteros de novos inícios. Afinal, não era sobre entender, era sobre sentir. Sentir o arrepio de reconhecer-se em palavras que parecem vir de fora, mas na verdade brotam de dentro. Sentir a vertigem de olhar para o espelho interno e enxergar não apenas quem você é, mas quem sempre foi. Sentir a dor e a beleza se entrelaçando em um mesmo fio, lembrando que nascer foi apenas atravessar mais uma vez os corredores da eternidade. É estranho pensar que cada escolha, cada encontro, cada silêncio já foi escrito em páginas invisíveis. Mas mais estranho ainda é perceber que mesmo sabendo disso, você continua sendo livre. Livre para dizer sim ou para dizer não. Livre para repetir ou para romper, livre para se esconder ou para atravessar. A liberdade, quando entendida, não é leveza ingênua, é peso divino, porque escolher agora significa muito mais do que antes. Talvez você sinta medo, talvez sinta um arrepio frio por imaginar que há algo muito maior observando cada passo seu. Mas lembre-se, o medo é apenas a borda da revelação, é a última barreira antes do encontro. O medo é o guardião do portal, e atravessá-lo não significa destruí-lo, mas aceitá-lo como parte da travessia. Todt sempre disse, não se vence a escuridão, caminha-se com ela até que se torne parte da luz. E então o silêncio volta, não como ausência, mas como consagração. Você se dá conta de que a mensagem não terminou, apenas se plantou dentro de você. A partir de agora, cada sonho pode trazer fragmentos, cada encontro pode carregar sinais, cada dor pode vir acompanhada de uma revelação. A leitura não acabou porque ela nunca esteve do lado de fora, sempre esteve em você. O livro perdido não é encontrado nas mãos, mas no coração que se abre para lembrar. Se esta jornada o tocou, se algo dentro de você vibrou, se houve lágrimas escondidas ou arrepios que não conseguiu controlar, saiba, é porque uma semente foi plantada. Ela pode germinar amanhã ou daqui a 1000 vidas, mas já está em você. O tempo não importa. O que importa é que algo acordou, e o que desperta nunca volta a dormir por completo.
Permita-se continuar. Permita-se abrir mais portas, ouvir mais silêncios, sentir mais profundamente. E se essas palavras encontraram um eco em você, compartilhe essa chama. Leve-a para outros corações que também carregam a saudade do que ainda não lembram. Curta, comente, inscreva-se, não como obrigação, mas como ato de continuidade. Porque esta não é apenas uma história a ser assistida, é um chamado a ser vivido. E assim, com a autoridade silenciosa de Tot Jehuti, deixo este último sussurro. O que você busca, já o habita. O livro não está perdido, o livro é você.